desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Urucânia! Urucânia! Somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja,
Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez uma palavra de vitória na tua vida, uma palavra de reflexão, tentando de todas as formas, nesse momento difícil, trazer uma palavra boa. A primeira igreja batista de Urucânia, como várias outras igrejas, estão trabalhando o espiritual, mas também muitos colegas meus estão trabalhando o emocional e também o físico. Cuida do seu físico, cuide do emocional e cuide do espiritual. Uma junção disso é vitória na certa. Quero pensar com vocês hoje em Jeremias capítulo 36. Tem uma música fazendo muito sucesso nas igrejas, sendo cantadas. Estamos de pé. E queridos, Jeremias capítulo 36. Eu quero usar o profeta Jeremias e usar Baruque para que você pegue Jeremias e você possa colocar na sua vida no século 21. O que Jeremias vive 600 anos antes de Jesus é uma cultura, é um tempo totalmente diferente de hoje. Mas o que ele faz, isso a gente pode trazer para nossas vidas, sem problema nenhum. Jeremias capítulo 36. Quero pensar com vocês hoje, ninguém pode calar a igreja do Senhor. A música diz isso. A música está sendo cantada em todas as igrejas. Quero pensar em igreja coletiva, em que em alguns momentos essa igreja coletiva, de alguma forma, pelo poder de algumas autoridades, ela pode ficar silenciada. Quero pensar também como igreja individual. O meu foco é mais na igreja individual, é mais em você. O contexto do texto, Jeremias, ele é orientado por Deus a escrever. Ele vai pegar aquilo que ele falava e ele vai escrever. E Deus fala com ele para levar isso escrito até o templo. E é nesse contexto que eu quero pensar com você, porque vão acontecer algumas coisas que podem se repetir no século 21, no século 22, no século 23. E o livro de Jeremias, o ministério de Jeremias, ele serve sim de base para a minha vida. Ninguém pode calar a igreja do Senhor. Ninguém pode me calar como igreja do Senhor. E eu estou pegando hoje Jeremias 36 para eu sair mais forte. Então, queridos, o primeiro ensinamento está no versículo 5. Jeremias 36, 5. Diz assim o texto. E Jeremias deu ordem a Baruque, o seu assistente, o seu ajudador, dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Jeremias 36, 5. Primeiro ensinamento: ninguém pode calar a igreja do Senhor, ninguém pode me calar como igreja do Senhor, mas versículo 5, a realidade pode ser não favorável. O versículo 5, Jeremias não pode ir à casa de Deus, de alguma forma ele foi impedido. Alguém se incomodou e como alguém tinha poder de não permitir a entrada de Jeremias, ele diz: Jeremias, aqui você não entra mais. Então, queridos, coloque no seu coração, Deus poderia destruir essa pessoa, Deus poderia fazer várias coisas sobrenaturais, é possível. Mas eu quero te dizer também que Deus falou assim: Jeremias, escreve. Como Jeremias falava bem, mas tudo indica que ele escrevia, tinha dificuldade para escrever, ele chamou Baruque. Tudo é contrário. Deus poderia vir com o sobrenatural, o espetacular, fazer algo tremendo, e Jeremias entrar no templo. Deus não fez assim. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender que nem sempre Deus vai pegar e tirar a pedra e tudo. Não vai acontecer desse jeito. Vai acontecer assim: Jeremias pega Baruque e escreve. Talvez os seus dias estejam desfavoráveis. A pandemia no critério social é desfavorável. E nós estamos esperando um milagre. Quando Deus está dizendo: escreve. Faça você. Chame Baruque. Você fala e Baruque escreve. Ah, mas isso vai dar trabalho. Sim, vai dar muito trabalho. E não foi pouco, não. Tu imagina 600 anos antes de Jesus escrever. Escreveu o ministério de Jeremias num rolo.
Hoje, com a tecnologia que a gente tem, vê se alguém está... Nossa, escrever isso tudo e com a facilidade que nós temos. Queridos, ninguém pode calar a igreja do Senhor, mas os dias podem ser não favoráveis. E Deus não vai agir de forma sobrenatural. Deus vai usar você. E Deus vai usar Baruque. Coloque isso no seu coração. E no versículo 2, Deus fala para Jeremias: escreve. E no versículo 3, Deus avisa Jeremias: talvez eles vão ouvir. É uma palavra que muitas pessoas, quando alguém fala isso, nossa, que palavra pessimista. Você não está crendo no poder de Deus? Sim, creio. Mas a possibilidade da gente escrever, a probabilidade de pegar o que está escrito e falar para as pessoas, Deus já avisou a Jeremias: talvez eles vão ouvir, talvez. Como eu estou depois do texto, como você está depois do texto, a gente já sabe que o povo de Deus não ouviu. E a babilônica, ou a Babilônia, vem e leva o povo de Deus cativeiro para a Babilônia. 70 anos, eu já sei disso porque eu estou depois do texto. Mas Jeremias e Baruque estão vivendo o texto. E não é agradável aqueles dias, os dias não são favoráveis. Deus não vai agir de sobrenatural. Deus fala assim, escreve. E ele diz, Jeremias, talvez eles não vão ouvir. Queridos, que palavra desanimadora para algumas pessoas, porque estão sempre querendo ouvir o agradável de Deus. Quando Deus pode estar te falando, olha só, você está achando que a pandemia vai acabar agora? Vai demorar um pouco mais. Eu não quero ouvir isso, você não quer ouvir, mas vai ser assim. Mas se você for a alguma igreja, se você ouvir algum ministério, o cara vai falar o que você quer ouvir, então vai para lá. Vai ouvir coisas agradáveis, mesmo que não aconteça na realidade. Queridos, declare agora no seu coração, nada vai me calar, porque se precisar escrever, eu vou escrever. E se as pessoas não ouvirem, eu vou continuar escrevendo, porque é ordem de Deus. Coloque isso no seu coração, declare isso no seu coração. Isso sim é vitória. Ninguém vai calar a igreja do Senhor, igreja igreja coletiva, mesmo que os dias não sejam favoráveis, mesmo que o sobrenatural não aconteça, mesmo que a ordem seja, escreve, vai dar trabalho, e mesmo que Deus já me avise, talvez eles não vão te ouvir. É uma possibilidade. Queridos, essa possibilidade existe. Nós estamos pregando no século 21. As igrejas estão pregando. O evangelho é divulgado de uma forma tremenda. E quantos não querem ouvir? Continuam não ouvindo. Esse é o primeiro ensinamento. Ninguém pode calar a igreja do Senhor. Mas a realidade não é favorável. Deus não vai fazer o sobrenatural. Deus quer usar você, Jeremias, Deus quer usar você, Baruque, escrevendo. E isso vai dar trabalho. Segundo ensinamento, Jeremias, capítulo 36, verso 23. Jeremias 36, 23. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou o rolo no fogo. Segundo ensinamento, Jeremias 36, 23. A realidade não é favorável. Segundo ensinamento, os inimigos vão surgir. Deus já não tinha avisado lá no versículo 3? Olha, talvez eles vão te ouvir. Deus já tinha avisado. Jeremias não é pego de surpresa. No século 21 eu não sou pego de surpresa. Tem um montão de gente que não quer nada com Deus, não quer ouvir a voz de Deus. Eu não posso ser pego de surpresa. Mas a minha responsabilidade é anunciar Jesus. É isso. Queridos, veja o rei. O rei, ele leu 3, 4 folhas. Não mais do que isso. E a paciência dele se esgotou com 3 e com 4 folhas. Queridos, quantas pessoas no século 21 passam a noite, passam o dia todo ouvindo algumas coisas, mas quando vão ouvir 3 ou 4 folhas sobre a palavra de Deus, ficam revoltados. Não podem ouvir um culto. Eu aqui falo 15, 20 minutos. É cansativo, é muito repetitivo, mas passam o dia e a noite ouvindo a mesma coisa sempre, mas quando é a palavra de Deus, rasgam e jogam no fogo. Quem fez isso foi o rei. E esse rei é filho de Josias. E se você ler
Segunda Reis, capítulo 22, quando Josias recebe o rolo que foi achado no templo, Josias diz: avisa o povo. Aqui está a palavra de Deus e nós nos distanciamos da palavra de Deus. Josias manda o povo ouvir a palavra de Deus. O seu filho, que está no capítulo de Jeremias 36, ele faz exatamente o contrário do seu pai Josias. Ele pega o rolo e joga no fogo. 3 ou 4 páginas que ele ouviu. Nem sempre o bom ensinamento do pai vai ser seguido pelo filho. Mas isso não retira do pai a responsabilidade de ensinar o filho. O que o filho vai fazer com o ensinamento que recebeu é responsabilidade do filho. Josias ensinou seu filho: quando ouvir a palavra de Deus, passa para o povo. O filho de Josias, quando leu 3 ou 4 páginas, rasgou e jogou no fogo. Todo o trabalho de Baruque de escrever foi jogado no fogo. Toda uma construção de anos, alguns entendem que foram anos escrevendo, em minutos é jogado no fogo. Coloque isso no seu coração. Ninguém pode calar a igreja do Senhor. Ninguém pode me calar. Mas a realidade não vai ser favorável. E os inimigos vão se levantar. E os inimigos, no caso, no verso 23 de Jeremias 36, é o rei, que não teve paciência para ouvir 3 ou 4 páginas. E para a gente encerrar a palavra de hoje, coloque no seu coração, versículo de número 8. Ninguém pode calar a igreja do Senhor, ninguém pode me calar, mesmo que a realidade seja desfavorável, mesmo que o inimigo se levante, mas vão existir os compromissados com Deus. Ninguém cala a igreja do Senhor porque existem os compromissados com Deus. Versículo 8, capítulo 36, verso 8. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias. Queridos, que coisa linda. Baruque podia ter falado: Jeremias, na hora de ir lá falar é você. Na hora de falar, assim diz o Senhor, é você. Agora, na hora de escrever todo o seu ministério, sou eu? Lógico que Baruque podia ter feito isso. Baruque podia ter feito várias outras coisas contrárias. Mas Baruque falou assim: ninguém vai calar a igreja do Senhor porque eu sou compromissado com Deus. E se é para escrever, se a ordem de Deus é para escrever, eu vou escrever. Mas Jeremias, escrevi isso tudo? Então dita, Jeremias, porque eu vou fazer conforme a tua palavra. Sejamos Baruque no século 21. Queremos tudo fácil de Deus, mas não queremos ser Baruque. Na hora de falar assim diz o Senhor, é você. Mas na hora de escrever sou eu? Sim, é você, Baruque. Queridos, coloquem no seu coração. Ninguém pode calar a igreja do Senhor, mesmo que a realidade seja desfavorável, mesmo que o inimigo se levante, seja o rei, porque existem os compromissados com Deus. E eu encerro no versículo de número 25, Jeremias 36, verso 25. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas o rei não lhes deu ouvido. Queridos, que coragem desses 3 homens. Se eu estou lá para ficar bem com o rei, para ficar bem no palácio, deixa ele queimar, ele que quis queimar. Mas esses 3 homens, mesmo sendo do templo, mesmo sendo do palácio, mesmo sabendo que iam correr risco de falar para o rei não queimar, eles pediram: não queima não, não faça isso, isso não é bom. Que coragem! Poderiam perder todos os benefícios de estar no palácio, todos os benefícios de estar perto do rei, mas eles pediram: não queime o rolo, isso não é bom. Se você continuar lendo o texto, Deus vai virar para Jeremias e vai falar assim, versículo 28, versículo 29, escreve de novo. Se escrever uma vez já era cansativo,
Por que Deus permitiu que o rei queimasse o rolo para escrever tudo de novo? Porque algumas vezes o tratamento de Deus é esse. É o tratamento que ninguém quer. É o tratamento que ninguém quer ouvir. Ninguém no século 21 quer ser tratado assim. Todo mundo quer ir para a igreja e hoje os seus problemas vão ser resolvidos. Hoje o seu milagre vai chegar. Lógico que pode, é Deus. Mas Deus pode querer te tratar. Escreve, o rei queimar e Deus voltar para você. Escreve de novo, tudo de novo. Ninguém pode calar a igreja do Senhor, porque existem pessoas compromissadas, e Jeremias e Baruque, e esses 3 homens do texto, versículo 25, eles tinham coragem. Podemos perder tudo, mas nós vamos avisar o rei, não faça isso. Gostaria que você continuasse lendo o capítulo 36. O capítulo 36 de Jeremias é uma relíquia para dar ânimo, uma relíquia para a gente ser compromissados com Deus. Leia o capítulo 36. Ninguém pode calar a igreja do Senhor. É uma verdade. Mas a realidade pode ser desfavorável. Os inimigos vão se levantar. E precisa haver os compromissados com Deus. Seja um Jeremias, seja um Baruque. Escreve. É muito trabalho. Mas se alguém queimar, reescreve. Porque é a ordem de Deus. Deus te abençoe. Que você seja poderosamente abençoado neste momento. Deus, estamos aprendendo hoje, em Jeremias capítulo 36, uma tratativa, um tratamento de Deus com Jeremias e com Baruque. Deus, humanamente olhando, que trabalho. Nós estamos num texto de 600 anos antes de Jesus. A escrita era com muita dificuldade. O papel não existia, era um rolo. Deus, quanta dificuldade para escrever. Mas Baruque e Jeremias se colocaram à disposição. E Deus, o rei queima o rolo. E a ordem para Jeremias é: reescreve. Eu quero declarar na tua vida agora, em nome de Jesus, se Deus está te mandando, reescreve. Eu vou repetir. Se Deus está falando com você agora, reescreve, é a forma como Deus está te tratando. Não vá atrás de pastores, de igrejas que querem declarar vitória fácil. Se Deus está te falando neste momento, reescreve, faça como Jeremias e Baruque, atenda a voz de Deus e reescreve. Que você seja abençoado agora em nome de Jesus. E vou repetir, se Deus está falando com você, pega outro rolo e reescreve, faça isso em nome de Jesus. Vocês foram abençoados, nós fomos abençoados, em o nome de Jesus. Amém e amém.